fala de casamento, o casamento fala de alegria, o casamento fala de júbilo, o casamento fala de festa. Ninguém, quando se casa esperando que o seu casamento seja uma tristeza. Ninguém casa esperando que o seu casamento não seja uma alegria. Ninguém casa esperando que o seu casamento não seja uma festa. Ninguém casa para que a sua vida se torne numa vida de angústia. Ninguém se casa assim. Pelo contrário, as pessoas que se casam, elas esperam que o seu relacionamento, que o seu casamento seja uma festa durante a vida inteira, que seja uma bênção, que seja alegria, seja júbilo durante todo o tempo. Porém, existem relacionamentos e casamentos que são marcados pela dor. Existem os casamentos e relacionamentos que são marcados pelos desencontros, pelas lágrimas, pelas decepções, e não são poucas as pessoas que carregam uma ferida na alma tão profunda, e essa ferida foi adquirida através de relacionamentos que foram conturbados, de relacionamentos que foram quebrados, desfeitos e de alguma forma estragados. E quando acontece dessa forma, é um sinal de que a alegria, o júbilo no casamento acabou. Um dos fatos mais importantes que me chama a atenção aqui nesse texto de João foi o convite que fizeram para Jesus, não para ir ao culto, não para ir a uma reunião de oração, mas convidaram Jesus para estar numa festa de casamento. Ou seja, eles queriam a realidade da presença de Jesus na vida deles. Eles queriam a realidade da presença de Jesus dentro do seu lar. Eles queriam a realidade da presença de Jesus no seu casamento. E tudo estava indo bem. Tudo estava andando perfeitamente bem, até que o texto diz para mim e para você que houve um problema nessa festa. Acabou o vinho. Acabou a bebida mais importante dentro desse contexto, dessa época. E vinho na Bíblia fala de alegria. Vinho na Bíblia fala de prazer, fala da vida, fala de deleite, fala de contentamento. Quando se fala de beber o vinho na Bíblia, fala de você viver uma vida de júbilo, uma vida de deleite, uma vida de descanso, uma vida regalada. E muitas vezes o vinho acaba. Muitas vezes o vinho falta. E as pessoas, ou por um orgulho, ou por se acharem muitas vezes tão duras, tão insensíveis, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de assumir e de declarar: o meu vinho acabou, ou o meu vinho está acabando, a minha esperança está indo embora, a minha alegria está indo embora, o meu contentamento já não é mais o mesmo, o meu prazer de estar aqui, de compartilhar essa vida, esse momento, esses dias com você, ou com isso ou com aquilo, já não é mais o mesmo. Tem pessoas com dificuldade de declarar isso, para que receba então um tratamento. E a botija vai esvaziando cada vez mais, a crise aumentando cada vez mais, a alegria indo embora cada vez mais. E nós, com o jeitinho brasileiro, vamos muitas vezes empurrando da barriga para ver até onde que o vinho vai dar. O vinho, o prazer, a alegria, não acaba apenas no casamento.
Aliás, a tônica dessa mensagem de hoje não se refere apenas ao casamento, mas se refere à nossa vida no âmbito geral. Fala do seu trabalho, fala da família, vai falar da sua vida consigo mesmo, com Deus, dos seus dias, em qualquer área que for. Porque a gente sabe que a angústia quando vem, a alegria quando vai, o vinho quando acaba, não é apenas numa área específica da nossa vida, mas se aplica em qualquer área. Não são poucas as vezes que o vinho acaba na nossa vida. Vez por outra, em alguma área da nossa vida, aquilo que parecia ser uma fonte de alegria, agora temos a impressão de que está acabando. Muitas vezes o contentamento no casamento, como eu disse, mas também no seu trabalho, mas nos negócios, mas no seu relacionamento de amizade, quem sabe no ministério, seja em qual área for. E é uma situação, irmãos, complicadíssima, uma situação muito difícil, porque a vida